irmãos abrir a sua Bíblia hoje em João 4, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 4. Amém? Podemos ler? Vou estar lendo na versão NVI, que diz assim, João 4, 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, a água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: você conhece o dom de Deus. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe tinha dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual o mesmo bebeu, bem com seus filhos? Saiu aqui, deixa eu continuar. Posso ver aqui? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu, bem com os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegado a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você.
Aleluia. Glória a Deus. Essa história, irmãos, fala de uma mulher desacreditada. Nem ela mesma acreditava nela. Era uma mulher que carregava dores. Era uma mulher que tinha pessoas que o apontavam. Mas essa mulher se tornou uma grande missionária naquela cidade. Samaria era um cenário de impossibilidades. Mas quando Jesus passa em um ambiente de impossibilidades, não é possível que continue da mesma forma. Não acontece. Não é possível que permaneça sendo um lugar de impossibilidades, porque ali vai ficar características dele, desculpa, irmãos, ficar a característica deles, de Cristo naquele ambiente. E lá no verso 4, ele fala assim: e eles serão necessários, e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus, irmãos, ele estava na Judeia, indo para Galileia. Ele estava na Judeia, mas teve uma situação que desagradou ali, um ambiente de competição. As pessoas estavam falando que ele batizava mais do que os discípulos de João. E os judeus, assim, ele estava naquela situação e ele não se agradou. Ele disse assim: vou sair daqui, um lugar de competição não é um ambiente para eu estar. E ele voltou para Galileia. Só que para ir para Galileia, entre a Judeia e a Galileia, estava Samaria. Samaria era um lugar que os judeus não queriam passar. Eles tinham uma rixa, eles tinham uma situação que eles não se falavam. E passar por Samaria, para o judeu, era um lugar que não era para ele. Não era para eles passarem. E tinha alguns caminhos para se seguir, para chegar mais rápido na Galileia. Mas Jesus escolheu passar por um lugar improvável, um lugar que os judeus não queriam passar, mas Jesus escolheu passar. Ele decidiu passar naquele lugar. Jesus decide passar porque era necessário. Tinha uma mulher ali, uma mulher que necessitava ter um encontro de impacto com Jesus, uma mulher que necessitava ser encontrada por ele. E Samaria, como eu disse, é um lugar de desacreditado, irmãos, porque eles teve uma situação que lá atrás, depois que Salomão morreu, foi dividido províncias e os judeus não queriam passar naquele lugar. E Jesus decide passar naquele ambiente. E quantas Samarias, irmãos, aquele território, aquela Samaria, ela era um lugar que as pessoas diziam assim: aquele lugar não vou passar por aquele lugar. Não vou passar por aquele ambiente. Era um lugar rejeitado de fato. E era uma situação adversa. E Jesus está ali. Samaria era um lugar que ninguém queria. Era um lugar apontado por muitos, que não prestava, que não servia, que não era. E quantos de nós, quantas coisas na nossa vida é como Samaria? Quantas coisas na nossa vida são apontadas? E dizer assim, não é para ele, não é para ela, aquela situação não. Quantas vezes fomos anulados como Samaria? Mas Jesus, ele disse sim para Samaria. Eu vou passar por lá, porque tem um propósito naquele ambiente. Eu vou passar por lá. Eu vou passar por lá, porque eu tenho que encontrar uma mulher.
Nisso, a mulher já estava vindo com um cântaro. Jesus sabia exatamente a hora que ela ia passar por lá. Jesus sabia a hora marcada que ela ia passar por lá. Costumava naquela época se pegar água naquele poço de manhã. Mas aquela mulher já tinha sido tão apontada, tão acusada. Ela já tinha um histórico, irmãos, que ela preferia se esconder. Ela preferia não ser vista, estar escondida. E ela preferia ir no lugar mais improvável, que ninguém ia ver ela lá. E ali Jesus já estava caminhando. E chegou no exato momento, sentou-se cansado na beira daquele poço. Só para ter ideia, irmãos, na hora, a Bíblia fala que é a 6ª hora, que é mais ou menos meio-dia. Esse horário dá em torno de 50 graus à sombra. Então, só você querendo fugir mesmo, se esconder mesmo, você se sentir tão improvável de sair nesse horário para ir pegar água. Mas era a necessidade dela. Ela precisava ir lá. Ela precisava pegar água. E ela jamais imaginaria que estava caminhando em direção a um lugar que ia transformar a vida dela. Que ela ia caminhar para um ambiente de encontro, que ela ia ser impactada naquele ambiente. E aquela mulher ia caminhando com o seu cântaro pesado para buscar a sua necessidade. E Jesus já estava lá, à espera dela. E eu fico imaginando que como os judeus não falam, com os samaritanos, eles não têm esses contatos nem de longe. Eu já fico imaginando aquela mulher vindo de longe, irmãos. E disse assim, meu Deus, tem alguém lá no poço. E é um judeu, porque eles conheciam os judeus pelas vestes. É um judeu, imagino ela, mas ela foi tão corajosa que ela continuou. Ela continuou. E ela foi. E tem coisas, irmãos, que já está preparado no mundo espiritual. Aquele dia já estava marcado na vida dela. Já estava preparado. E tem coisas para nossas vidas que já estão preparadas no mundo espiritual. Já está preparado no mundo espiritual. E ela ia de encontro, ia caminhando. E quando chegou, para aquela mulher era um dia comum. Mas para Jesus era o dia da transformação dela. No verso 7, no versículo 7, fala assim. Disse-lhe Jesus, dá-me um pouco desta água. Irmãos, assim, em nenhum momento, ele pediu água, mas em nenhum momento da palavra fala que ele bebeu. Ele pediu, mas em nenhum momento fala que ele bebeu. O que o Senhor tem é de tão maior para nossas vidas, que assim, Ele não precisa daquilo que a gente vai dar. Ele não precisa. Porque o que Ele tem é muito maior. Aquela mulher ali tinha um cântaro, mas Ele tinha uma fonte. Ele tinha uma fonte. Ela só tinha um cântaro. Mas Jesus precisava de um meio como abordar aquela mulher. E isso muitas vezes Ele usa comigo e com você. Ele procura um meio para nos alcançar. Nos alcançar. E ali no versículo 9, ela fala assim, a mulher samaritana perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana. Irmãos, ela se sentia muito improvável.
Ela se sentia muito improvável. É tanto que a palavra não fala o nome dela, não fala gênero, não fala idade. Porque ela era rotulada, ela tinha um selo, samaritana. E o samaritano não era aceito. E ali ela questiona, argumenta. Pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão com samaritanos. Ela questiona, ela argumenta. Por que eu? Por quê? Por que você pede a mim? E lá no verso 10, é o momento que Jesus se apresenta a primeira vez para ela, como dom de Deus. Jesus lhe responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você não teria pedido a ele, teria dado água, perdão, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Ela estava numa visão limitada, irmãos. Ela estava numa visão limitada, ela ainda não entendia, não reconhecia quem era ele. Mesmo ele dizendo o dom de Deus. E continua questionando. Muitas vezes, nós limitamos o poder de Deus em nossa vida. Quando queremos questionar o que Deus está fazendo naquele momento. O que Deus a gente fica questionando, Senhor, é isso? Senhor, é aquilo. E a gente se coloca nesse lugar de questionamento. E ele segue, em verso 16. Ele fala assim: vá e chame o seu marido. Essa frase, irmãos, ele tocou na dor dessa mulher. Essa mulher tem uma dor de ter sido casada 5 vezes. E a Bíblia não relata como foi as histórias dela, de cada um, mas eu fico a imaginar como foi as decepções em cada casamento. Por que acabou o primeiro e foi para o segundo? As decepções vividas naquele ambiente, naquele casamento. Mas foram 5. E às vezes Jesus precisa tocar em feridas escondidas para poder nos curar. Uma ferida para poder ser restituída, curada, ela precisa ser tocada. E o Senhor ela não está entendendo. Ela não entendeu que eu sou a fonte. Ela não está entendendo, mas eu vou precisar tocar naquela ferida. Eu vou precisar tocar no que estava escondido. Porque ela não ia para o poço, porque as pessoas iam apontar. Olha lá, aquela mulher. Olha lá, aquela mulher. Já tem 5, passou 5. E agora o que ela tem não era dela. Aí ela foi lá e responde no versículo 17. Não tenha medo. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. 18. O fato é que você já teve 5. E o homem, quem agora vive, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus expôs uma área que ele queria curar. Ele queria curar a rejeição daquela mulher. Ele queria curar os sentimentos que ela tinha, que fazia ela se excluir da sociedade. Talvez nem tivesse tantas pessoas apontando assim. Talvez muita gente nem lembrasse do que ela já tinha vivido ou do que ela vivia. Mas a rejeição parou aquela mulher. Ele queria encontrar as áreas escondidas nela. E era necessário ela declarar. Era necessário ela falar. Era necessário ela expor aonde estava doendo, aonde estava a dor dela.
O Senhor, tem momentos que o Senhor nos chama a expor o que está doendo aqui dentro. O Senhor nos chama a expor aquilo que machuca, que às vezes a gente põe uma roupa bonitinha, passa uma maquiagem, põe uma roupa, né? Põe um blazer, dá um sorriso e está tudo bem. Mas o Senhor quer pegar o que está dentro. O Senhor quer tratar o que está dentro. O Senhor nos coloca em situações para expor o que está dentro. Para que assim, a ferida exposta, ela possa vir ser curada, ser restaurada. Eu acredito que nessa noite, o Senhor te chamou para a fonte. A fonte, porque eu creio que aqui é o lugar da fonte. Eu creio que esse ambiente é o lugar que a gente vem com o nosso cântaro buscar água para saciar a nossa sede. Nesse ambiente, o Senhor quer que a gente também nos exponha a Ele, que a gente abra o nosso coração a Ele. O que está doendo aí? Aonde está doendo? É o casamento que está caminhando? É um filho que está lá fora? É uma situação de saúde? É um laudo? O Senhor quer expor, quer que você exponha. Que nem sempre está bonitinho, não. Às vezes a gente está se escondendo numa capa, numa situação que pode ir além. Acabou o tempo de enfermidade para essa mulher. Acabou um tempo de enfermidade. Deus, naquele dia, Ele determinou na vida dela. Está acabado. Eu quero trazer vida dentro dela. Mas para isso ela precisa expor. Ela precisou declarar a verdade. Jesus já sabia, irmãos. Jesus já sabe o que nós vivemos. Ele só quer que nós declaramos, entregamos. Jesus, é isso aqui. Olha, eu estou errando. Olha, não está legal. Ele só quer que a gente exponha. Porque Ele nos chamou para viver um novo tempo com Ele. Ele nos chamou para viver uma novidade de vida com Ele. Mas para a gente viver o novo, o velho tem que sair. O que está sujo precisa estar limpo. O que está escondido precisa trazer. Precisa aparecer. Às vezes está tão escondido, que já cheira mal. E quando cheira mal, a gente termina derramando em outras pessoas. Nós terminamos arregando aquela nossa dor para outros, apontando, fazendo aquilo que fizeram conosco. Mas o Senhor quer fazer o novo hoje, irmãos. Quer fazer o novo em mim, quer fazer em cada um que está aqui. Tem gritos dentro de nós que precisam ser liberados. Tem situações dentro de nós que precisa ser expressado. O Senhor só quer a verdade, irmãos. Ele já conhece, mas Ele quer, muitas vezes, o Senhor nos coloca em situações para mostrar a nós mesmos quem nós somos. Porque nós nos vendo naquela situação, Ele disse, agora eu posso tratar. Agora eu posso cuidar. Essa ferida que ninguém vê, Ele vê. Existe também, irmãos, maldições hereditárias que Ele quer quebrar. Ninguém sabe a história dessa mulher, como eram as gerações dela. Mas Jesus disse assim, olha, a partir daqui acabou. A partir daqui acabou. Não tem mais maldição hereditária. O Senhor queria tratar ela lá dentro. Ela estava ferida na rejeição, irmãos. Ela estava ferida. Eu queria pedir ao Mateus que colocasse no versículo 20. E ali, irmãos, depois que ela se expôs,
ela viu que ele era um profeta. E ela falou assim, depois de ser curada, ela queria saber como é que faria, como seria uma verdadeira adoração. O que seria uma verdadeira adoração? E ela pergunta assim: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Creia em mim, mulher. Irmãos, eu entendo que não é o ambiente. Que não é o ambiente. Mas é a gente crer quem Ele é. Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem no monte, nem em Jerusalém. Próximo. Vocês, samaritanos, adoram os que não conhecem, mas nós adoramos quem conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Jesus quer que você conheça a verdade. E muitas vezes, para a gente tirar as vendas dos olhos, nós precisamos entender a verdade primeiro que está em nós, liberada, exposta. E assim reconhecer Ele como a nossa verdadeira adoração. Para conhecer alguém de verdade é necessário ter um tempo de qualidade. E isso não está limitado a um ambiente físico, irmãos. E que a gente pode estar adorando o Senhor aonde a gente estiver. O nosso coração está alinhando o coração com dele, e assim nós estaremos adorando o Pai em espírito e em verdade. Ele quer o nosso coração, irmãos. Ele quer o nosso coração. Nessa noite, Ele chama a atenção para o nosso coração. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela tinha um desejo de conhecer o Messias, o Cristo. E Jesus se revela a ela. Em verso 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, irmãos, aquela mulher, ela larga um cântaro. O cântaro naquele momento representava a necessidade dela. Ela foi ali para quê? Para buscar água. E ela largou a necessidade dela, porque ela encontrou quem ia encher ela. Ela encontrou quem ia ser aquele que sustentava ela, que queria encher. Ali ela entendeu quem era a necessidade dela. Ela largou o cântaro e ela correu para a cidade e disse assim: ele falou tudo sobre ao meu respeito. Ele é o Messias. Ele me conhece. Ele sabe exatamente quem eu sou. Ele sabe exatamente quem eu sou. Ele me conhece por dentro. Ele sabe das minhas necessidades. Ela soltou, irmãos, a preocupação dela. Ela soltou as necessidades dela. Ela não se preocupou mais do que estava ali. Ela simplesmente lançou
Não preciso mais desse cântaro. Eu só preciso dele. Eu tenho necessidade dele. O suprimento das minhas necessidades está nele. Ele é a nossa fonte inesgotável. Ele é a nossa fonte inesgotável. Ele é o que nós precisamos. Ele é a nossa real necessidade. Ele é o que nós precisamos, irmãos. Ele quer fluir de nós uma fonte de água viva. Uma fonte de água viva. Uma fonte de água viva. Quando ela saiu daquela cidade, ela não tinha mais medo. Ela saiu falando com todo mundo, irmãos. Ela estava fugindo do povo. E ali ela saiu. E ali ela foi e anunciou. Ela falou, ele me conhece. É como ela diz assim, eu não devo mais nada a ninguém. Eu não devo mais nada a ninguém. Ali ela entendeu que ela foi curada. Mas, irmãos, ela precisou se expor. Ela precisou se expor. Quando a gente se expõe, aquilo que é vergonhoso, e a gente diz, Jesus está aqui. É isso mesmo. Eu sou isso mesmo. Essas são as minhas dificuldades. Essas são as minhas limitações. Mas eu quero que as minhas necessidades sejam supridas no Senhor. Ela decidiu, irmãos. Ela decidiu quando ela largou o cântaro. Qual cântaro você tem segurado nessa noite? O que tem te amarrado nessa noite? Porque vocês saíram de casa, vieram até aqui. Um propósito tinha. Vocês vieram buscar na fonte. Nós viemos buscar na fonte. Mas o Senhor, Ele quer se apresentar como uma fonte inesgotável. Aquela que nos alimenta. Aquele que nos sustenta. Aquele que nos estrutura. Às vezes, irmãos, é necessário. Ali ela não precisava nem receber perdão, ser perdoada. Mas ela precisava se perdoar. Como isso fez diferença na minha vida através do pastor Alexandre. Quando um dia ele olhou para mim e disse assim, Jaque, muitas coisas vão virar. Muitas chaves vão virar na tua vida. Quando você se perdoar. Aquela mulher, ela precisava se perdoar. Ela encontrou perdão nele. Mas ela olhou para dentro dela. E ela entendeu que era filha. Que ela era escolhida. Que ela foi escolhida por ele. Jesus nessa noite quer quebrar protocolos na minha e na sua vida. Jesus quer quebrar protocolos na minha e na sua vida. Tem ambientes, tem territórios que Ele quer acessar, mas nós bloqueamos o agir dEle. Nós paralisamos. Mas Ele quebra protocolo, irmãos. Ele vai sutilmente. Ele vai expondo aquilo que a gente precisa, que seja exposto. Ele nos apresenta. Ele quer hoje nessa noite, irmãos, ouvir de mim e de você o que está escondido aí. O que está doendo aí? O que desestabiliza você? O que tira o teu sono? O que te tira da direção? A necessidade daquela mulher, ela achava que era água. Mas a necessidade daquela mulher era ser curada, ser restaurada. Ela precisava ser encontrada, achada por Ele.
E ela precisava se reconhecer nele. E o Senhor nos chama hoje para que possamos ser reconhecidos nele, gerados nele, cuidados nele. Talvez hoje é necessário perdoar alguém, liberar alguém. Talvez hoje seja necessário você pedir perdão a alguém. Mas acima de tudo, o Senhor quer que você se perdoe. Que você olhe para você e diga assim: eu sou amada. Ele escolheu estar aqui hoje para me encher dele. Ele escolheu estar aqui hoje para me curar. Ele quebrou protocolos. Ele acessou um território. Ele entrou num ambiente que não era para ele estar. Mas aquele ambiente foi transformado com com aquilo que ele trouxe, com a característica dele. Aquele ambiente foi transformado. Irmãos, se perdoar é tão necessário quanto pedir perdão. Se perdoar se faz tão necessário quanto pedir perdão ou liberar alguém. Porque não adianta eu liberar alguém, eu perdoar alguém, eu pedir perdão a alguém e eu continuar me chicoteando. Eu sou o culpado, a culpa é minha. Eu sou assim, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Não, eu não sei porque o Senhor me pede hoje para continuar. Se perdoa, você é amado. Ele escolheu passar por aquele ambiente para encontrar aquela mulher. E Ele está aqui nesse ambiente porque Ele quer te encontrar. Ele quer te encontrar. Ele conhece a tua história. Ele conhece exatamente de onde você veio. Ele sabe exatamente o que dói aí. Às vezes o que dói aí só precisa você olhar para dentro de você e dizer: eu sou amado. Eu sou amada, eu sou escolhido, eu fui gerada, eu fui gerado nele. Ele me encontrou. Ele me encontrou, ele se preocupou de vir aqui, no sol escaldante, sentar naquele lugar, para dizer: eu vim por você. Eu cheguei aqui por você, eu estou aqui por você. Irmãos, eu peço que vocês se levantem nesse momento. Coloca a mão no teu coração. Se conecta com teu Pai. Aquele que tem a fonte inesgotável para a tua vida. Aquele que tem a fonte inesgotável, que Ele quer fazer jorrar dentro de você uma fonte inesgotável. Fala com Ele. Quebra protocolos nesse momento. Esquece quem está ao teu lado. Esquece quem está atrás, quem está na frente. Mas coloca para fora. Diz assim: Paizinho, tem algo aqui que precisa ser exposto. Tem algo aqui que não me deixa prosseguir. Tem algo aqui que está me paralisando. Eu estou me escondendo. Tem algo aqui que às vezes me traz um desânimo que eu não quero nem sair de casa. Que me traz um desânimo que diz assim: meu Deus, eu vou ficar escondido. Eu não quero que ninguém me veja. Irmãos, Ele te vê. Ele te conhece. Salmo 139 diz que todos os dias da nossa vida já foi determinado antes mesmo do nosso nascimento. O dia de hoje, irmãos, já está determinado no céu. O dia que aquela mulher foi encontrada naquele poço foi determinado pelo céu. Irmãos, coloca para fora. Se precisar gritar, grita.
Diz para Ele: Senhor, eu estou assim, está doendo, está machucando, Senhor, está me tirando as forças, Senhor, está difícil, mas Ele quer a tua verdade hoje. Olha para dentro de você. Ele quer tocar e fazer na tua vida hoje. Sabe por quê, irmãos? A epístola de João nos fala que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu vou repetir, irmãos. Para isso se manifestou, para isso o Filho de Deus veio, para destruir as obras do diabo. Contra a minha vida e a tua vida não vale encantamento. Contra a minha vida e a tua vida não vale encantamento, porque Ele veio para destronar as forças do mal. Ele é a nossa fonte inesgotável. Ele é o que nós precisamos para continuar. Ele quer que jorre de dentro de mim e de você água viva. Ele quer nos levar a entregar aquilo que Ele nos entregou. Aquela mulher foi saciada nele, foi estruturada nele, foi edificada nele. E ela correu, ela largou o cântaro e disse: a minha necessidade é nele. Eu quero adorá-lo em espírito e em verdade. Ela entendeu que só Ele, que só nele está a necessidade dela. Pai, em nome de Jesus, está aqui os teus filhos, está aqui eles, Pai, está o coração de cada um dos teus filhos aqui. Senhor, supra as necessidades, Senhor, aquelas que eles conhecem e aquelas também que eles não conhecem, aquelas que só o Senhor sabe, aquelas que só o Senhor vê. Senhor, vem de encontro. Supre as necessidades da casa, da família, do casamento. Senhor, entra nos ambientes que eles não podem entrar. Tem filhos aqui representados que estão em ambientes que os pais não podem entrar, mas o Senhor pode. Senhor, vem de encontro a leitos neste momento. Há pessoas que aqui representadas têm parentes no hospital. Senhor, o Senhor conhece. Supre as necessidades. Vem como a fonte de água vida sobre cada vida. Pai, eu te louvo. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém.